Fala, chaferas, aqui com vocês mais um episódio de podcast. Hoje para falar com o nosso amigo Ronan, da Elo Minas. Pronto, para a galera aí que está tirando carteira ou que já tirou, o seguro é mais do que importante, a gente vai bater um super papo sobre isso aí. E, mantendo a nossa tradição de todos os episódios, vou falar para essa câmera aqui, tá? Aqui, ó. Mantendo a tradição de todos os nossos episódios, tá rolando 2 Pix de R$100 para quem acompanhar a gente aqui durante o podcast, né, Fabi? Olha só, essa semana eu fiz até uma videochamada com os ganhadores, você também fez, né? Eu fiz um, a Fabi fez a outra. Pensa só, você recebeu uma chamada da gente e fala assim, nossa, você foi o ganhador, ganhou R$100. Pensa que engordada que vai dar no final de semana, hein? Bacana demais isso. E olha que legal, ainda vai receber uma ligação nossa por vídeo chamada, hein? Eu e a Fabiana, cada um faz um, né, Fabi? Isso E é muito fácil para ganhar os R$100. É o seguinte, durante o episódio, aqui mesmo, né, editor? Nesse cantinho aqui, vão subir 3 letrinhas, elas vão dar uma piscadinha e vão sumir. Tem que ficar esperto, porque é rápido, é 1, 2 segundinhos. E essas 3 letrinhas, elas mudam durante o episódio. Vão aparecer 5 vezes. São 5 sequências de 3 letrinhas. Você vai anotando, só apareceu lá o código 1, as 3 letrinhas, anota lá. Código 2. Depois que anotou assim, como é que faz, saber? Aqui embaixo tem um... Como é que chama o negócio? Na descrição do vídeo. Como é que é o nome? Um formulário, isso. Tem um aqui link, embaixo na você vai descrição. clicar no link. Tem um link com um formulário onde você vai preencher, colocar esses 5 códigos aqui embaixo. E já de cara, a primeira pessoa que responder já ganha o Pix de R$100. E os demais... Não é sorteio não, tá? Não é sorteio. O primeiro que já respondeu, ganha. Ganhou 100. Isso. E durante a semana toda que esse episódio estiver no ar, a pessoa tem a possibilidade de comentar para concorrer ao sorteio. O sorteio é feito no sábado, às 14 horas. Vai lá e comenta. Se você assistir ao vivo e for o primeiro a comentar, já ganhou 100, não é sorteio não. Mas para os demais que comentarem, a gente vai sortear 100. Não pode colocar os códigos nos comentários do vídeo, porque senão os outros vê, vai lá e não assiste o vídeo, só copia os seus códigos. Aí você vai aumentar concorrentes para você e você ainda vai sair da brincadeira, porque quem faz isso a gente exclui. A gente fica ali acompanhando. Quem coloca os códigos lá no comentário, a gente já exclui na hora da brincadeira. Os nossos participantes, todos eles ganham essa caneca aqui, ó, personalizada, Leg Trânsito Podcast. Tem um QR Code aqui, com a câmera do celular, ele consegue ver todos os episódios. E essa aqui é sua, Ronan. Vou fazer um seguro dela. Obrigado. Agora que tá chegando o frio, pra você beber aquele leite com Nescau aí nessa caneca e lembrar da gente, ainda assistindo o seu podcast. Com certeza. Só direcionar a câmera aí pro QR Code e mandar ver. Ronan, bom, a gente aqui já é cliente seu há muito tempo, então é suspeito de falar. O serviço lá é muito bacana. Eu acho que o atendimento, cara, da corretora que te vende o seguro, acho que é uma das coisas primordiais hoje, né? Porque tem muita vida, gente... Né, gente? Atendimento é primordial, né? Para tudo. Porque tem gente que compra o seguro e não sabe nem o que foi. Eu mesmo não sei. Bateram no nosso carro lá no restaurante domingo passado, eu não tenho nem o número, não sei aonde acionar. Então, tudo é com vocês. Às vezes é num domingo, é num feriado, é final de semana. Ronan, bateram no meu carro aqui. E, por incrível que pareça, estão sempre lá para atender. A função, na verdade, do corretor de seguros, né? O corretor de seguros, na verdade, é um prestador de serviço. A gente vende, né, a disponibilidade e o tempo de resolver o problema para o cliente que nos elege como o seu corretor. Porque são várias seguradoras no mercado, né? Então, a gente tem que fazer um acompanhamento, analisar perfil, né, ver o que vai atender melhor, né, dentro das coberturas e dentro do que o cliente precisa. E isso acaba criando, né, uma harmonia, né, um entrosamento, né, um comprometimento mesmo com o cliente. Né? Então, o cliente, muitas vezes, mesmo a gente passando o telefone da seguradora, ele quer o telefone do corretor. Né, que ele quer falar com quem vai resolver o problema efetivamente. Mesmo, todas as vezes foi para você, não foi para a seguradora. Que bom que vocês estão dando um feedback positivo, né? Sempre, o atendimento lá é muito rápido e bem feito, tá? Não é porque estou na sua presença, não. Até porque se não fosse bom, eu não entraria aqui, tá? A verdade é. Mas e também a corretora, né? Lógico que eu não consigo desenvolver esse trabalho sozinho. A gente tem uma equipe de profissionais muito competentes, que a gente já vem treinando também há muitos anos, né? E que desenvolve muito bem, com maestria, né, essa questão do atendimento. O pessoal lá é fera mesmo. Ronan, então a primeira coisa que para mim, eu não sei nada de seguro. A primeira coisa, você não vende seguro. Você, aliás, vende, né? Mas você não é a seguradora. Você é o mediador ali entre a seguradora e o cliente. São várias seguradoras que tem dentro de uma corretora, igual a sua, por exemplo? Pois é, a função do corretor de seguros, né, a gente tira uma carteira profissional, né, uma habilitação para ser corretor de seguros.
E a gente passa a representar as seguradoras. Então, nós somos vendedores, corretores que estamos representando as seguradoras no mercado. Muita gente até confunde, né? Costuma chamar, eu estou falando lá na seguradora. Não, aqui é uma corretora, nós somos intermediários e são mais de 20 seguradoras que atuam no Brasil hoje, efetivamente. Bradesco, Sul América, Mafre, Allianz, entre outras, inúmeras. Então, assim, a gente fala que o produto seguro é uma mercadoria na prateleira. Tá? Então, são várias seguradoras que vão analisar ali dentro do mercado o risco que ela tem. Então, ela pega ali o setor atuário dela, vai medir o risco, pegar qual que é o carro que tem mais sinistro, em qual a região e qual perfil. Carro que tem mais sinistro? Sim. Na verdade, eu não sei nem o que é sinistro. O que é sinistro? Acidente. Sinistro é o acidente. É o termo técnico, né? A gente não fala carro, a gente fala casco. Casco, que é a carroceria do carro. Né? Ela que sofre o impacto, né? Ou que pode causar um impacto. Então, assim, essa procura pelo custo, né, que a seguradora tem, ela vai pegar esses vários perfis do segurado, faixa etária. Então, a gente tem uma divisão e uma cotação do seguro mediante esses vários dados que são colhidos. Você falou, deixa eu te interromper aqui, desculpa. Você falou que analisa também o carro. Para mim, é novidade saber que tem carro que acontece mais sinistro do que os outros. Se você pegar por estatística, o que bate mais é aquilo que roda mais. Então, é o carro popular. É o carro de entrada. Né? Se você pega, por exemplo, dentro da GM, o Onix, que é o que mais vende, então ele está mais exposto a risco. É o primeiro carro, normalmente, da pessoa. Quando é o segundo carro, é o carro do filho. Se você for olhar em número absoluto, a lógica é essa. Se tem mais Onix, a tendência é que aconteça mais acidente com Onix. Mas se coloca em porcentagem, em proporção, de cada 100 carros de tal marca, é feito assim também ou não? Lógico que a gente não tem esse estudo em mãos, né? Mas o que a gente vê dentro da nossa própria realidade. Se você pega um cliente que está com um carro de R$300 mil, o cuidado que aquela pessoa tem com o carro é diferente de uma pessoa que está com um carro de entrada. Não desmerecendo, mas é um carro que, um carro de 300 mil hoje é um patrimônio, é praticamente um apartamento, né? Uma chácara. Então, o cara toma mais cuidado e por ele achar que ele está um pouco mais exposto, ele também já não anda em qualquer lugar, ele não entra em qualquer situação. Não sai no trânsito de Manhuaçu com ele. Exatamente. Aqui a gente não tem carro de 300 mil, não. O mais caro nosso aqui é 70, 80, mas já tem um aqui que a gente não põe, não. Esse aí não pode pôr no trânsito, não. O dia que a gente resolve sair num domingo para ir no restaurante lá no lugar bacana, lá chique, não falar o nome, não, para não fazer propaganda do restaurante, a gente vai bate na traseira do carro dele. A gente ainda foge ainda, não sabe nem quem que é. Mas é desse jeito mesmo, cara. A gente escolhe, né? Esse carro aqui é pro dia a dia, para batidão. O outro, que é o carro mais caro. É o carro da viagem. Então você mesmo já está fazendo a seleção do risco. Exatamente. O seu carro popular é o carro do dia a dia. Né? E o carro mais caro é o carro para viajar. Então, a companhia já tem isso lá. Dentro desse estudo atuário dela, ela já sabe que o que vai bater é o popular. Então, ali é a taxa melhor. E uma outra coisa interessante, porque se fosse uma taxa única, ou o seguro do carro caro ia ficar caro demais, ou do carro barato ia ficar barato demais. E o que a companhia analisa é a questão do pagamento. Né? Seguro, quando a gente fala de seguro, porque existe também muito produto alternativo, né, que são essas cooperativas e associações, a seguradora ela é obrigada por lei, ela é fiscalizada para isso, ela tem que colocar a peça original do seu carro. Tá? Então, quando a gente tem um Onix, por exemplo, né, ou um Argo, né, ou um carro qualquer que seja popular, não pode colocar peça paralela. Não pode colocar peça paralela. E isso faz com que o custo aumente. Por quê? Porque o preço da peça do Onix 2018 é o mesmo preço do Onix 2022. Verdade. Então, esse custo, como vai bater mais dentro de um carro popular e o custo acaba ficando maior, porque vai colocar a peça original, acaba que aquele carro ele vai ter uma taxa um pouco mais elevada. Somando-se isso ao condutor. Ronan, a gente estava falando sobre a questão da idade do condutor, do sexo do condutor. São parâmetros que refletem no valor final do seguro. Não é? Isso é um dos pontos que mais vai oferecer para a companhia informação para ela taxar risco.
Porque é normal, né? A pessoa mais jovem, né, tem aquela empolgação normal da idade, adrenalina, então acaba acelerando um pouco mais. E aí, somado isso a pouca O idade, diretor, né? montado numa moto BMW lá de 500 e tanta cilindrada, ele acha que aqui tem, não, a moto tem motor, mas aqui não tem estrada. E tem seguro da moto, né? Roubo, furto, né? A gente tem o seguro dela total, que também é um mercado que explodiu agora, ultimamente. De moto? De moto. Quanto a seguro. Era um produto que era muito caro, né? Hoje ele é um produto que está bem mais acessível, até pela própria situação de mais motos rodando, mais gente procurando, tende a diminuir o custo. Mas a questão da idade, né? Então, essa questão da pouca idade e a pouca experiência, tá? Se a companhia nos apresenta dados que dentro de uma casa, né, de uma situação familiar, de 70% a 75% das batidas familiares é o condutor com menos de 25 anos que dirige, que está no volante. Do sexo, Independente é lógico que o homem é um pouco mais, né, representa um pouco mais porque ele acaba pegando o carro com mais facilidade, né? A gente mais ainda frequência. tem com mais frequência. Né? Normalmente, é uma questão, não digo infelizmente, mas é uma questão cultural, o homem acaba tendo uma facilidade maior para pegar carro do que a mulher. Né? Depende da situação, por exemplo, aqui em casa. Vou viajar, Ronaldinho no volante. Rodovia, né? Se for dentro da cidade, perímetro urbano. Ah, mas eu daria volante. tudo para ele, ele que não mas quer na hora subir. que você pega pela idade, para os filhos com menos de 25 anos, o filho homem ainda tem acesso. Mas É uma cultura um pouco machista. Né? Ainda se libera mais carro para homem do que para mulher. Será porque as mulheres estão pedindo menos o carro? E isso representa, para a seguradora, é até bom, porque quando a gente põe o perfil mulher, o seguro costuma ficar mais barato. A mulher se envolve menos em acidente. Ela é mais cuidadosa, aí é independente da idade, né? É uma questão do perfil mesmo. Falou que a mulher já tem menos acidentes. Falou que a mulher... Olha que dado interessante, hein? Isso aí... Mas olha só que bacana, entre o Ronaldo e eu. O Ronaldo tem 45 e eu vou fazer 38. Já entregou a idade. Nesse perfil, assim, nós dois ficaria mais barato comigo, mesmo o Ronaldo tendo 45 e eu tendo 38? A faixa etária é muito próxima, tá? Mas em 90% das seguradoras, o seu perfil mulher vai ficar mais barato do que o perfil homem. Aí muitas vezes a pessoa procura e fala assim, é onde o corretor é muito importante. Pô, então já que o meu perfil é mais barato, faz o seguro com o meu perfil. Na verdade, o que a seguradora me pede, né, é que... Fidelidade. Não, ela me pede a informação clara. Eu tenho que ter um condutor que dirija por mais de 85% do tempo. Então, aqui na sua casa, os dois dirigem e os dois dirigem o mesmo tempo. Vamos pensar assim, ou pelo menos eu não tenho aquela pessoa que dirige 85% do tempo. Eu não consigo determinar isso. Então, eu vou pegar o perfil aqui na sua casa do condutor mais jovem. Aí, no caso, já ficaria mesmo o perfil da Fabi. Entendeu? Se por acaso, eu tenho 2 carros, eu pego mais um carro e ela pega o outro. Mas mesmo assim, ainda é meio a meio. Sempre eu vou colocar o perfil daquela pessoa mais jovem dentro de casa. A corretora, ou às vezes até o cliente que está em busca de contratar esse seguro, ele não acaba usando desses dados, porque indiretamente a gente fica sabendo, né? Se eu colocar a minha mulher, o seguro vai ficar um pouco mais barato. Então colocamos que ela que dirige, sendo que na verdade não é, sou eu. O pessoal não usa desses artifícios? Pois é. Função do corretor. Quem conhece o produto e quem está conhecendo o cliente é o corretor. Então, a gente tem que ter muita clareza de passar a informação precisa. E a pessoa está assinando um contrato, onde ele está falando que as informações que ele está dando, que ele está prestando ali, são as verdadeiras. Então, se por acaso ele colocou uma informação incorreta, bateu, a seguradora descobriu, né, aí ela vai negar o pagamento. O cliente fica sem receber. Deixa eu só entender aqui, só completando. O seguro está no meu nome. E o Ronaldo que mais dirige. Se acontecer um acidente... Está no meu nome e eu sou a que mais dirijo. Mas por azar ele bate o carro. E como é que fica o seguro nessa situação? Está no meu nome, eu sou realmente a pessoa que mais dirige, mas o acidente aconteceu com ele. Dentro dessa situação, toda pessoa que tiver idade superior a que está no contrato do seguro como condutor, a cobertura é automática. Entende-se que, como eu usei a informação do condutor mais jovem,
o risco no seu nome seria mais caro. Independente de ser marido e mulher, tá? Eu estou falando pela questão da idade, tá? O que chama atenção, por exemplo, você tem um filho que vai para a faculdade e você não informou aquele filho como ele está indo para a faculdade, tá? Então, você omitiu uma informação. Ele bateu, a companhia não vai pagar. Não paga. Porque não foi informado. Ó. Ele vai para a faculdade uma vez na semana. Isso é um condutor eventual. Quem pega o carro uma vez por semana, tá? É um condutor esporádico. Tá? Então, se ele bater, tem cobertura. Ah, mas ele pega o carro, ele vai 2, 3 vezes na semana, ou vai 2 vezes para a faculdade, no final de semana pega o carro, ele passa a ser um condutor habitual de mais de 2 dias da semana, ele é considerado o principal risco. E como é que a Inclusive, seguradora na sabe sua se o cara apólice foi de uma vez seguro- para a faculdade ou se ele vai todo dia? Contrato de seguro é um contrato de boa-fé. Entende-se que você está me passando a informação correta da utilização, tá? Então, por exemplo, bate um carro, seu filho bateu o carro às 11 horas da noite voltando da faculdade. Lá no boletim de ocorrência está lá o nome dele, com a idade, né? Pega a carteira de motorista, é seu filho, e lá na apólice não está ele como condutor, nem eventual. Isso chama atenção lá dentro do crivo da seguradora, ela vai mandar dar uma analisada naquilo, vai mandar fazer uma sindicância. E a sindicância, essa confirmação de informação, eu não vou perguntar para você que declarou. Eu venho no seu vizinho, eu vou na faculdade. É feito um trabalho É investigativo. feito um trabalho investigativo para confirmar aquela informação. Por isso é que a função do corretor ela é muito importante. Ela diferencia daquele contrato feito em banco, daquele contrato feito pela internet, porque a nossa função é te orientar. Olha, a gente vai pegar, coletar as informações e fazer uma cotação para aquilo que realmente vai te atender na hora que você precisar. Porque a gente está falando de patrimônio. E muitas vezes, né, a pessoa fala assim, preocupa com o seu carro, mas ele esquece de uma situação muito pior. Você pode causar um prejuízo a alguém ou a alguma coisa Vida. e vai ter que pagar, né? Então, se o seguro não pagar o seu por determinado motivo, também não vai pagar o prejuízo causado a terceiro. Então, assim, o seguro é muito complexo, além de ser uma garantia patrimonial, porque o seguro tinha que ser ensinado na escola. A pessoa tinha que sair da escola sabendo que, olha, se eu tiver um patrimônio, eu tenho que ter a garantia dele. Qual que é a garantia? Seguro. Se eu sair e causar um prejuízo a alguém, eu tenho que pagar esse prejuízo que eu causei a alguém ou alguma coisa. Como que eu vou me garantir disso? Seguro. Aí a gente sai, além do automóvel, né, para a responsabilidade civil, né, tanto profissional quanto pessoal. O mercado tem mudado muito, né, o mercado de seguros, inclusive. A gente está sendo lançado no Brasil agora o seguro de responsabilidade civil pessoal automotivo. Ou seja, você vai contratar um seguro no seu CPF, em qualquer carro que você estiver rodando, se você causar o prejuízo a alguém ou alguma coisa, o prejuízo do terceiro vai estar coberto. Isso ainda não está implementado? Acabou de ser lançado agora, que já era uma solicitação de mercado, né? Por exemplo, como que vai ser usado isso? Motorista de aplicativo. É. Você pega muito motorista de cidade grande, né, que pega um carro hoje, ele entrega o carro na locadora, amanhã pega outro. Então, ele tem... Ah, mas e o carro dele? Aí uma garantia, que isso é uma preocupação do seu patrimônio. Eu entendo, né, e acho que todo carro que roda na rua deveria ter um seguro, pelo menos de terceiro. Eu não sei se é verdade. Eu nunca pisei nos Estados Unidos. Pretendemos, né, em breve. Juntando, fazer uma vaquinha para conseguir ir lá. Mas indo lá, a gente quer ver coisas diferentes, coisas novas. Eu não sei se você tem conhecimento disso, mas me parece que os veículos registrados lá nos Estados Unidos, eles não têm esse IPVA que tem aqui. Mas lá é obrigatório um seguro patrimonial do veículo. Você sabe dizer se é verdade? Os Estados Unidos tem estado que obriga, tem estado que não, mas você tem aquela responsabilidade. Se você não fez e causou prejuízo, você vai ter que pagar. Tem que pagar. Lá a coisa é séria. É coisa séria. E lá você corre o risco de ser preso, né? Você vê aqui, eles bateram no nosso carro lá no estacionamento do restaurante, nós não vimos quem foi. Sequer tiver a decência de ir lá conversar e pedir desculpa. Se quem bateu tivesse o seguro, não fugiria. Podia ter chegado, chamado. E a gente vê, não é só por isso não, é que a gente vê algumas situações que são até hilárias. Né? Eu já peguei aqui acidente de moto, né, que bateu em automóvel,
Na hora que o cara viu o que ele bateu, o que ele fez, com a perna quebrada e tentando correr. Tentou sair do local porque... Mas aí você pega, por exemplo, esse carro desse cliente era até um Audi Q5. Só uma lanterna dele custa R$15 mil. Nossa, pai. A moto do cara, né, uma moto assim... Aí é de correr mesmo, com a que perna não valia os 15 mil. Então, assim, e a gente brinca, mas você até comentou, a nossa região, não só a nossa região, qualquer carro hoje popular, se você for comprar zero, ele já está passando de 80 mil. Ué, eu comprei um Argozinho aqui, ó, 80 prata. 80 mil. Inclusive, cara, tentei que olhar isso com vocês lá, porque os nossos seguros parece que eles têm um limite de 100 mil de cobertura. 100 mil tá pagando, nem Argo mais tá pagando, tem que aumentar. Hoje, a minha, não é determinação, né? Mas a gente chegou num consenso na corretora que tem que ser pelo menos 200 mil. E 200 mil já está ficando defasado. A gente está aí com as picapes pesadas, né? Aí também não fazendo propaganda da marca, mas qualquer picape pesada hoje é R$300 mil. Deixa eu te falar, o nosso já está feito, já foi fechado o contrato. Eu consigo fazer esse ajuste com o seguro em andamento? Só preciso aumentar essa franquia aqui para... É franquia, nesse caso é para... Cobertura. Responsabilidade civil. Cobertura. Nesse caso, aumentar para terceiros, né? Para terceiros. E tem, por exemplo, igual eu bati num carro, o seguro vai lá e cobre. Ele aciona, igual o caso da moto que estava errado. A seguradora, ela entra na justiça contra... O Audi tinha seguro, a moto não tinha. Ela vai cobrir os danos e a seguradora vai acionar o cara da moto por isso, judicialmente ou não? Sim. Questão da responsabilidade civil. A seguradora, ela banca risco, tá? Então, por exemplo, o seu carro está lá na garantia. Alguém que te bateu e causou um prejuízo para você, mas ele não tem seguro, mas ele foi identificado. A sua seguradora vai pagar o seu prejuízo, você ainda vai ter que pagar a franquia, né, que é a sua participação no acidente, e a seguradora vai correr atrás de quem causou o prejuízo para receber dele. Então, se ele tiver patrimônio, se ele tiver como pagar, se ele falar que deve, mas não nega, mas quer dividir em tantos pagamentos, em tantas parcelas, a seguradora vai receber. Mas ela vai atrás dele para receber o prejuízo. Acontece uma transferência do prejuízo financeiro, né? Ele sai do detentor do patrimônio e passa para a seguradora. E a seguradora que vai brigar com quem causou. Aí ela vai cobrar na justiça. Vai cobrar na justiça. Certo. Por isso é que o seguro de responsabilidade civil é o meu ponto-chave. Eu sempre bato em cima disso. Porque você pode falar assim, não, eu não quero fazer. Eu acho que é assim, até um pouco de cabeça dura, né? Se você trabalhou, adquiriu um patrimônio, porque o automóvel não deixa de ser um patrimônio. Mas você fala assim, não, mas eu não vou fazer seguro dele, não. Se eu perder, eu sei o que eu tenho e se eu posso comprar ou não. E se eu não puder comprar, vou andar a pé. Mas e o terceiro? E aí a gente ouve muito o cara falar assim, mas o terceiro tem seguro. O advogado da companhia vai vir atrás. O cara pode ser um cara bravo também, ignorante. A gente está vivendo num mundo hoje de... As pessoas estão ficando muito exaltadas, né? Então, você vai falar para o cara lá na rua que bateu e não vai pagar, né? Aí você não sabe qual que é a reação da pessoa, né? Então, a responsabilidade civil, principalmente para quem você está falando aí, né? Que é o público-alvo, que são essas pessoas que estão tirando carteira agora, inclusive em cidade grande, né? Nos grandes centros, infelizmente para nós corretores, né, tem menos gente querendo adquirir o patrimônio. Vai tirar a sua carteira, mas está querendo locar, usar Uber, livre, né, essas locomoções alternativas. Por quê? Exatamente para tentar sair um pouco dessa responsabilidade. Porque se você causou prejuízo, você vai ser acionado, se você for localizado, você vai ser acionado para poder pagar. Esse final de semana a gente estava conversando com um advogado, ele vai representar o cliente dele lá em Vitória. O cara estava com uma caminhonete, ele comprou uma caminhonete de R$100 mil, assim, zero de entrada, a pessoa para trabalhar, se envolveu no acidente. Avançando o sinal vermelho. E aí, um patrimônio mesmo de R$100 mil, ele não tinha seguro, e ainda tinha o carro do lado de lá que está alegando que foi PT, o carro dele. Então, está gastando 50 mil só em advogado. A gente calculou que ele vai gastar 12 mil com essas dessas viagens do advogado. Você pagava o seguro dele tranquilo, não pagava? Uns 4 anos de seguro ficaria pago por esse valor. Mas é isso que eu ia falar, porque... Só de advogado. Ainda há uma grande chance dele, não vou nem dizer perder, mas ele ter que pagar. Porque o advogado mesmo, que é amigo nosso, falou assim, ali é negociação.
Ele avançou o sinal vermelho, o cara conseguiu provar, então... Não tem como Vou falar fugir. igual esse carro, esse Argo que tá aí, custou na faixa de 80 mil. Eu sei que parcela vem descontando, acho que é 200 e pouco por mês. É um valor acessível pelo patrimônio que você tem e pela dor de cabeça que você vai Você ficar fala do livre. seguro, né? É o valor de seguro, a parcela. Você paga uma parcela que cabe no bolso. Você pensa assim, poxa, R$ 2.000 de seguro é muito. Mas hoje em dia, a facilidade em parcelar fica uma coisa muito acessível. É aquela questão cultural que você falou. A pessoa, o brasileiro, ele precisa começar a inserir na cultura dele de patrimônio essa despesa ou esse investimento com o seguro. Porque você tem que pagar IPVA, não tem para onde correr, você tem que pagar mesmo. Você tem que pagar a taxa de licenciamento, que eu acho um absurdo, que o Detran nem emite mais o licenciamento, mas te cobra a taxa. Acho que vão ter que voltar a emitir agora, né? Teve uma decisão do TRF4 lá, se eu não me engano, mas isso é recorrível. A União já recorreu, isso não volta não. Aqui Verdinho não volta mais não. Na minha opinião, não volta. E você tem que pagar uma série de coisas que estão ali relacionadas ao veículo, inclusive a manutenção, periódico e tal, e o seguro a pessoa não põe. Sendo que se for olhar, das despesas, eu vejo como um dos menores. É mais barato que a manutenção, é mais barato que os impostos que tem que pagar. E uma coisa que é muito importante, que se todo mundo criar essa cultura, né, de se resguardar e resguardar o próprio patrimônio, O seguro vai a baratear. tendência é que o seguro barateia. Aí. Porque hoje, do que roda no Brasil, cerca de 15% é que está segurado. 15% da frota é 15%. segurada? Que é segurado. Por quê? Porque a frota também ela vai envelhecendo. Então, a gente tem, dentro da frota, ainda tem muito carro velho. Tá. Né? Por isso é que eu sempre falo, mas pelo menos o seguro de terceiro, esses carros velhos que estão circulando, que estão tendo vistoria, que estão sendo liberados para rodar, por estatística também, quanto mais velho, maior o número de acidentes. A tendência é que ele vai bater, ele vai acontecer alguma coisa. Né? A gente espera que não, né? Mas é tendência, isso aí são números. E aí você pega também assistência 24 horas, que é uma coisa que ninguém pensa muito nisso, mas a gente com esse aumento do combustível que teve, né, hoje o guincho... Tem ficado de carro para estrada fora e sem Exato. combustível. Não, mas por exemplo, ontem mesmo eu atendi um cliente, ele saiu daqui de tarde para ir a Belo Horizonte e ele caiu num buraco, já era por volta de 8 horas da noite, me ligou, né, amigo, cliente, tem o meu telefone, está lá, Ronan, caí num buraco aqui, estou precisando de um atendimento de guincho. Então, a gente mandou um guincho para poder trazer o carro dele, né, porque estourou 2 pneus, pegou o carro lá perto de Belo Horizonte, ele não queria ir para Belo Horizonte, ele falou, eu quero voltar para casa, quero ter a tranquilidade de resolver o problema em Manhuaçu. A gente mandou um guincho para poder trazer o carro e um táxi para poder trazer ele e a pessoa que estava dentro do carro para Manhuaçu. Esse atendimento, ele gera alguma despesa extra para o cliente, a pessoa que contratou o seguro? Não, isso aí já é uma cláusula contratual, né? Você tem direito a 5 atendimentos por ano, por vigência. Para esse tipo de situação. Pô, a gente tem seguro nos 2 carros já há uns 5 anos, no mínimo, né? Usamos aqui uma vez. Eu lembro que esse seguro de guincho foi uma vez da garagem que aconteceu um episódio lá Usamos 2 vezes. É que os pneus do carro lá aconteceram um problema, que ele teve que sair de guincho da garagem. Aí nós acionamos o seguro. Uma das vezes foi quando o Versa parou no meio da cidade. Deu uma pane, ninguém sabia o que Mas que eu era. não sei se foi pela seguradora ou se foi pela agência. Não foi pela agência. Não foi pela agência, que o carro Foi uma estava troca de combustível. Ele estava na garantia. O carro estava na garantia e a agência mandou o guincho lá. Não foi pela seguradora. Então só usamos uma vez. Mas essa diferença, só para complementar, essa viagem, esse guincho que foi pegar esse carro lá perto de Belo Horizonte, trazer mais o táxi que trouxe. Normalmente o caminhão era um Jeep Compass, o quilômetro rodado disso é 3,50, paga a ida e volta. Então o cara andou 250 quilômetros para vir e para voltar, 500 a 3,50, né, que é o quilômetro rodado. Isso aí foi só do guincho, fora o táxi. Deu o valor do seguro. Praticamente o valor do seguro. E isso aí, eu já tive cliente aqui em Florianópolis, que bateu com o carro lá, o carro veio de guincho de lá para cá, o cara saiu de avião de Florianópolis para Belo Horizonte, chegou no Belo Horizonte, estava lá o táxi esperando para vir para Manhuaçu. Então, assim, o Brasil é um país continental. Quem contrata... Apesar de você não pensar que vai viajar para tão longe... Quem contrata não conhece essas coisinhas, cara, não sabe. Não pensa nisso. Mas não tem uma circunferência, não? Tipo assim, a área de abrangência, a 800 quilômetros, o guincho vai lá buscar. Não tem isso, não?
Para acidente, não. O acidente é território nacional. Tem algumas seguradoras que você pode analisar o risco, né? O cara está olhando o custo e fala, não, eu não vou viajar para o Brasil todo, não. Eu quero ser atendido aqui a 400 quilômetros de raio. Então, eu vou cobrar o seguro pelos 400 quilômetros, em função do corretor. Se passar daqui... Está verificando com o seu cliente o que é a utilização do carro. Por exemplo, você tem 2 carros aqui, na sua casa. O Argo, de repente, não precisa de fazer um guincho ilimitado. Eu rodo aqui, vou a Belo Horizonte, no máximo, Vitória, eu estou sempre por aqui. O dia que eu for fazer uma viagem mais longa, eu vou num outro carro, que é um carro maior, mais espaçoso. Então, eu posso direcionar o indeterminado, né, o seguro com guincho ilimitado para o carro para viagem e fazer um seguro com uma quilometragem menor para aquele carro de passeio, Perfeito. que é o carro que está ali, que roda só na região. Isso aí vai ajudar no custo do seguro para fazer ficar barato. Ronan, o episódio aqui é tão interessante que eu estou tirando muitas dúvidas minhas a respeito de seguro. Eu sei que eu preciso e que eu faço, que eu pago ele, né? Nós fazemos. Mas o seguro, como você está falando, ele oferece uma série de outros serviços e atendimentos diferentes daquele que normalmente é o primeiro que vem na cabeça da gente. Aí eu vou colidir, o meu carro vai acabar, o meu seguro vai pagar o meu carro e o da outra pessoa. A gente só pensa isso. Então, o meu carro foi roubado, aí vai me dar outro carro. Na verdade, tem muito mais. Você falou, o carro passou no buraco lá, estourou 2 pneus. Foi lá e chamou a seguradora. O segurador mandou um guincho, buscou o carro do cara, ele não precisou de mexer em nada. E um táxi para trazer ele. Eu lembro também uma vez nós acionamos, mas depois nós desacionamos. Vindo da praia, o carro parou no meio da viagem. Carro cheio de bagagem. Nossa. Eu, Fabiana, 3 meninos. Lugar bem inóspito. A gente tinha um outro carro que estava viajando com a gente, o camarada, o celular dele pegou. Aí ligou, ele já estava mandando um guincho e um táxi para deslocar com a gente até a nossa residência e depois ainda disponibilizar um carro reserva. Só que nesse período, enquanto chega guincho, não chega guincho, o carro pegou. Daqui a pouco ele pegou e funcionou normal. E saiu. Graças a Deus não precisamos, gasolina adulterada. Mas aí você pensa o que seria um transtorno gigantesco para nós, né? Não deixa de ser, porque seu carro vai para cima do guincho e tal, mas diminui, já não é uma coisa de gigantesca mais. Eu não vou ficar lá à beira da rodovia totalmente desguarnecido. Então, pensando nisso, cara, o que a seguradora oferece? Eu já ouvi dizer que até trocar pneu, é verdade? O carro furou o pneu, chama o segurador, vem cá e troca o pneu. Eu vou vender aqui o produto seguro para vocês, aí vocês vão, né, tendo dúvida, né? Aí depois manda meu celular, tá? Porque a gente fala é celular, pode me ligar se tiver alguma dúvida. O seguro de automóvel, tá? Ele vai garantir o carro e aquilo que causa terceiro. Então, basicamente, o seguro para o carro é colisão, que é batida, incêndio, roubo ou furto, né, que tem diferença, assalto à mão armada ou simples desaparecimento, e alagamento. Muitas vezes a gente vê aí, o cara estava andando na cidade, aí veio uma enchente relâmpago e saiu arrastando os veículos. Uhum. Isso tem cobertura de seguro. A gente também indeniza. E normalmente quando bate água no painel é perda total, porque pega os componentes eletrônicos do carro. Você detalhou que até mesmo um alagamento. Imagina que meu carro eu estacionei na frente de um edifício que está em construção, aquele edifício caiu em cima do carro. Toda e qualquer situação que acontecer com o carro, que não seja causado por você, tem cobertura. Causado por você, por exemplo, se você está dirigindo, se você está errado legal, o que é o errado legal? Estava bêbado. O cara não vai. Se Batendo o cara está bêbado. Excesso de velocidade. Isso é muito difícil de comprovar, né? Mas sendo comprovado também não poderia. Ultrapassando em local proibido. Não, isso paga, porque isso aí não. São situações de trânsito, né? Pode acontecer de você ter que ultrapassar e acontecer um trânsito. Mas mesmo que seja em local proibido? Mesmo local proibido. Era uma infração de trânsito, eu fui imprudente. Você pode ser multado e, dependendo da infração, ter o carro apreendido. Mas o que o seguro não vai pagar, isso aqui é lógico que eu não estou incentivando ninguém a fazer o errado, né? Que se está lá para não ultrapassar, é para não ultrapassar. Mas se aconteceu, né? Primeiro que a pessoa que está pagando o pato também, porque pode acontecer um problema maior para ele. Mas seria embriaguez comprovada, inabilitado ou de menor. Você não poderia estar dirigindo. E são as coisas que o seguro não vai cobrir. Uhum.
Esses 3 casos aí não cobre. Então, se eu Não resolver cobre. pegar um filho meu menor, ou então, ainda que maior, mas inabilitado, vou dar uma voltinha com ele para ensinar ele a dirigir. Bati no poste lá, a seguradora não cobre. Não vai cobrir. Aí a responsabilidade é de quem? Você mesmo falou, eu peguei meu filho e estava com o lado dele. Você assumiu a responsabilidade. Qualquer coisa que ele cause, são os pais, né, principalmente quando é de menor, é que vão responder. Isso. Lá nos meus 20 anos de idade, eu não vou falar que eu não fiz isso. Antigamente, o meu pai mesmo estava lá do meu lado e a gente ia para o campo de avião e aprendia. Hoje já está em autoescola para isso, né? Meu filho mesmo, eu não deixei ele pegar o carro enquanto não tirou carteira. A minha filha está tá na autoescola, né? Estou esperando ela tirar a carteira dela para ela poder pegar o carro. Não porque eu sou corretor, eu acho que é a responsabilidade, né? Isso aí a gente tem que... o Dever certo, de cidadão, né? É o dever cidadão. Se a gente está aí para fazer o certo, né? Temos que dar o exemplo, fazer o certo. Perfeito. Seguro contra terceiro de responsabilidade civil, tanto de dano material quanto dano corporal. E inclui nisso o dano moral. Aí é o que a gente Moral comentou. também, dano moral. Antigamente, não era dano corporal, era danos... Físico. era tipo físico, né? Material corporal, danos pessoais, que era o nome que era utilizado. Então, o dano pessoal, ele abria aquela situação do dano moral. Quando mudou a nomenclatura para dano corporal, significa morte ou invalidez. E por que fez isso? Porque aí o dano moral é uma cobertura subjetiva. Tá? Você pode esbarrar em alguém, a pessoa caiu lá, machucou, ficou lá 2 meses parado. E ela resolve entrar na justiça contra você, que causou o acidente. Tá? O que é o valor? É o juiz que vai determinar. Aí é transitado e julgado. Tem que ser ação. Então, a gente vai ter uma verba específica para dano moral. Mas aí tem um limite também, né? Se o juiz determinar lá 100 mil de dano moral, aí tem que ver o que a sua apólice seguro cobre. Aí, normalmente, dentro do que a gente tem aí histórico, né, e pelo menos que eu tenho conhecimento, gira-se em torno de 20 salários. Então, a gente... 20 salários 20 mínimos? salários mínimos. Isso o dano moral. Moral? Moral. 20 mil reais. Então, a gente normalmente coloca em torno de 50. Já tem alguns casos, igual eu te falei, uma cobertura subjetiva. O que é o dano moral? O que a pessoa passou por necessidade? Então, ela tem que comprovar aquilo. Né? E é difícil de comprovar isso. A gente pede ver muita ação de valores exorbitantes que na hora que você vai apurar, né, que o juiz vai julgar, normalmente acaba voltando para uma realidade. Mas já tem o dano material e corporal, que é onde a gente está falando hoje no mínimo 200 mil. Por quê? E 200 é pouco. Eu já tento colocar, mas aí o cliente também muitas vezes vê custo e acha que não vai precisar e tal. Mas o ideal hoje mesmo é 400, são 400 mil. 400 mil. Uma Hilux SW4 hoje é 440. Aí você fala assim, a nossa região não tem muito carro assim. Eu não digo nem região. Se você andar pelo Brasil como um todo, o Brasil é um país rico. Né? Independente do que se falar, ou como é administrado, ou o que está sendo feito, mas é um país rico. Independentemente da condição financeira do cara, ele vai andar num carro bom. Vai. Você tem condição de andar num de 100, ele compra um de 400. Você tem condição de comprar um de 10, ele compra um de 100. Que é uma outra coisa que tinha que ser ensinado na escola, educação financeira. Você não pode dar o passo maior do que a perna. Se você pode comprar de 100, compra de 100. Se você vai comprar de 400, só tem a capacidade para 100, você está entrando num buraco muito grande, porque a taxa de juros é muito alta. E daí muita gente compra e depois tem que entregar. Depois tem o carro apreendido, né, porque não deu conta de pagar. Então, você também tinha que vir da escola, educação financeira. Guarda um pouquinho, vai juntando, na hora que você puder comprar, você compra. Mas... também isso aí é outro podcast, né? É outro assunto. Mas faz parte. E aí, só para complementar, então, aí vem a responsabilidade civil, material, corporal e moral, tem aí o seguro de vida dos ocupantes, que é um complemento de seguro obrigatório, né? Que você pode, morte ou invalidez, e pode contratar também uma despesa médica hospitalar, apesar de ser pouco oferecido e pouco vendido. Vem as assistências, que são que é o grande propaganda do seguro hoje. Assistência 24 horas para toda e qualquer eventualidade que acontecer com o carro. Se eu trancar a chave do meu carro dentro dele, tranquei a chave do meu carro lá dentro. Vou mandar o chaveiro para abrir o carro.
Mas não falou que negócio do pneu, se o pneu furar. Pneu furou. Se o pneu furou, eu mando alguém para trocar o pneu. Nossa, essa semana tinha o outro carro, esvaziou o pneu aqui na garagem, ficou quase 15 dias. E eu com preguiça de trocar. Aí meu cunhado, se você não tem seguro, chama o segurador. Se eu não tenho coragem de chamar o segurador para trocar um pneu de carro. Mas acontece, você tá saindo para um casamento, tá com a sua roupa lá toda de gala, todo bonitão, aí o pneu tá furado, e você fala, eu não vou sujar minha roupa. É aquela coisa, né? Você tem que esperar um tempo, né? Porque normalmente um atendimento de assistência dentro de área urbana é de 30 a 40 minutos. Se você quiser esperar, a gente vai mandar o profissional para poder fazer. A verdade é que o carro parou, não importa o motivo e o local, você vai ter atendimento da seguradora, tá? Tanto do guincho, para se for o caso de guinchar, se for o caso do táxi, bateu o carro, guincho e táxi para voltar para casa. O pneu, acabou o combustível. Chaveiro, acabou o combustível. Cobre tudo isso. Assim, se você me falar, Ronan, acabou a gasolina, eu não vou mandar um guincho, a seguradora vai providenciar um galãozinho com 5 litros, vai lá e coloca a gasolina no seu carro para você sair do local. Você furou um pneu, eu não vou mandar um guincho, eu vou mandar alguém para trocar o pneu. A bateria que arriou, né, que é uma coisa que acontece muito. A gente veio de uma época de pandemia, os carros todos parados dentro da garagem por um tempo maior. A pessoa, na hora que vai lá, cadê a bateria? Não tem. Carga da bateria. Então, o seguro ele é bem amplo, essa garantia é bem ampla. O carro reserva. Aí eu bati o carro. Isso tem muita gente que faz confusão. O carro reserva é para todo o evento? Não, o carro reserva é para aquilo que o seguro cobre. O que o seguro cobre? Colisão, incêndio, roubo, furto e alagamento. O carro deu uma falha mecânica e vai ficar 30 dias parado. Eu tenho carro reserva? Você não vai ter. Eu vou guinchar o carro, porque é um problema que aconteceu com ele, vou levar para a oficina ou para a concessionária, mas para falha mecânica não tem carro reserva. O carro que está na garantia, igual aconteceu com a gente, o carro que está na garantia, a própria fábrica, né, ou a concessionária, não sei quem é que dá essa garantia, ela te oferece um carro reserva. Só no primeiro ano. No primeiro ano? Só no primeiro ano da garantia. Ano da garantia, É o primeiro ano. Para você ter garantia para mais anos, todo ano você tem que ir lá e pagar pela garantia estendida. Ninguém faz. Mas você faz o seguro até do porque, carro, né? eu vou te falar um episódio que aconteceu Mas com a aí gente. o seguro não vai te dar o carro para falha mecânica. Entendeu? Então, assim, essa aí é uma situação... Vou te contar um episódio que aconteceu com a gente. Nosso carro deu uma pane, aí a concessionária até disponibilizou o carro reserva. Só que eu tinha que buscar o carro reserva lá em Guaçuí. Guaçuí não é nem outra cidade, não. É outro estado. Outro estado, é Espírito Santo. Nós estamos em Minas Gerais. Mas é porque aí onde você está, a gente não tem convênio com ninguém. E era carro de locadora. E aqui tem 3 locadoras, se eu não me engano. Eu achei uma... Entendeu? Vou até falar a marca do carro para falar. Não. Mas aí também Da o pessoal concessionária. do pós-venda foi Porque é tão bom que ele brincadeira, ficou pô. de motorista o dia inteiro. Levou o menino na escola comigo, me buscou na manicure, fez não sei o que lá. O pessoal da concessionária foi fez muito tudo. atencioso. Eles pegaram um carro da concessionária com um funcionário da concessionária e ficou carregando a Fabiana para lá e para cá Foi para esse resolver as dia que coisas. eu tava indo levar os filhos, aí deu pane, não acelerou, um carro automático. Mas cortou a aceleração. fábrica, nem aí pra gente, nem aí. Mas isso aí é uma... Eu já tive uma locadora, né, um tempo atrás. Quando você vai fazer a entrega do carro numa cidade fora, tá? Normalmente, eles têm que pagar o custo da viagem. Então, tarifa 1, 2 e 3. Tá? Dentro da cidade é tarifa 1, fora da cidade, dependendo da distância, é tarifa 3. Aí a empresa que está lá não quer pagar o custo adicional. Mas se você forçar e exigir os seus direitos, eles teriam que ter trazido o carro. Não trouxeram e eu acabei abrindo mão disso. Abri mão do carro. E na época a gente não tinha 2 carros. Como é que a gente chamou? Nem lembro. Não, o cara, isso foi numa sexta-feira, o cara ficou posando de O pessoal motorista. da concessionária Buscou o menino na escola comigo, eu tava na manicure, me buscou na manicure e foi para não sei aonde, foi lá e resolveu. Vou falar a marca assim. Agora é hora da gente abrir o véu. Fala ou não fala, diretor? É a Nissan. A marca de carro é a Nissan. O carro era o Versa. O carro deu problema e a fabricante Nissan não deu suporte para a gente. Queria oferecer um carro para a gente de outro estado. Já a concessionária Kobe, aqui de Manhuaçu, que é uma representante da Nissan, deu total assistência. Então, parabéns para a concessionária, nota 0 para a Nissan. Ele falou, né? E o 0800. Agora. 0800 da Nissan.
Eu acho assim, é outra coisa que o cidadão também tem que saber. Você não pode exigir aquilo que você não tem direito. Mas o que você tem direito é obrigação. É O só problema é saber exigindo... quando a gente tem direito. Ontem mesmo eu estava falando com a Fabiana. Gente, parece que a lei contra mim, ela funciona 100%. Agora, a meu favor, não funciona de jeito nenhum. Eu tô na razão. Tem um miserável de um cara aí que está copiando um material nosso e revendendo. Troço copiado, na cara. Para quem ele oferece, só está copiando seu material aí. Entra na justiça. A maior dificuldade do mundo para conseguir alguma coisa com outra pessoa. Em compensação, nós caímos na bobeira de usar um pedacinho de um vídeo de um outro aí para poder fazer um react no nosso canal. Tomei uma punição no Facebook por causa disso. Então, para mim, contra mim, funciona 100%. Agora, a nosso favor, não é fácil, não. Entendeu a parte de seguro? Porque eu quero fazer outras perguntas. Quero Então, fazer vai outras lá. perguntas. Agora sou eu que perguntei, né? Tirei todas as dúvidas. Aqui tem aquele pessoal que, de vez em quando, sai aqui no noticiário, né? De gente que deu um sumiço no carro para receber o valor do seguro. Isso já aconteceu com você? Isso é comum? É esporádico? Normalmente isso acontece mais em cidade grande, né? A nossa região aqui, graças a Deus, a gente nem roubo com frequência a gente tem, né? Só nós tivemos o mesmo carro roubado 2 vezes. Mas Furtado. aqui dentro da cidade? 2 vezes o mesmo carro. Furtado. Pois é, mas é raro, assim. A gente, se eu pego lá... Hoje, nós temos uma carteira até razoável, né, de seguros, de clientes de seguro. Eu não devo pagar aqui mais do que 4, 5 roubos por ano. Moto já é diferente, né? Moto, o índice de roubo na região é um pouco maior, né? Até pela própria facilidade de sumiço e tudo mais. Então, assim, existir, pode até existir. Graças a Deus, comigo aqui, eu não tenho tido casos disso, não. Tá? Isso aí é muito usado, por exemplo, você pega o Espírito Santo, né? Fala-se muito de carro que desaparece para poder aparecer em loja de autopeças. Desmanche. Né? Então, alguns casos que sumiu aqui, que não era meu cliente, mas que a gente tinha conhecimento, foram encontrados no Espírito Santo. Mas isso é uma coisa de grandes centros, né? Os grandes centros têm esse problema de roubo mais acentuado. Acho que o último que foi, a pessoa colocou fogo no carro. O carro devia estar em um estado muito ruim, ele queria ganhar outro, né? E falou que era um roubo, botou fogo. Incêndio, a seguradora cobra, né? Cobra. Aí o cara vai tacar fogo no carro para receber o seguro, que às vezes está precisando da grana. Se ele não for descoberto... Não, mas esse foi porque passou no jornal da cidade aqui, né? Se foi descoberto, com certeza ele não vai Ficou receber. sem o carro e sem o Vai responder por crime ainda, né? É uma outra situação que já aconteceu, né, e que é negado. Por exemplo, briga familiar, né? A mulher está com raiva, vai lá e depreda o carro do marido. Aí depois a cabeça esfria. Mas o carro é do marido? Não, é dos dois. Dos dois. Então você causou um prejuízo para você mesmo. O seguro não vai cobrir. Eu estou com um caso essa semana passada, que está naquele simpósio do café. Um cliente nosso deixou o carro lá, os meninos foram lá e marcaram o carro dele todo com o jogo da velha. Nossa, pai. Capu, lateral. E deu velho ou alguém ganhou? Bom, lá pelo menos não tinha nenhuma sequência lá, mas a seguradora analisou e pagou. Pagou? Essa pagou, entendeu? Então, assim, é uma coisa que é analisada. Uma situação muito comum, época de chuva, você passar com o seu carro numa poça d'água e o carro aspirar água, né? Puxar água para dentro do motor. Se aconteceu e você parou, não vai estourar o motor. Né? Peguei água aqui, está dando um negócio diferente e tal. A gente vai mandar guinchar o carro, vai mandar o táxi, aí a seguradora vai analisar e o prejuízo é pequeno. Mas aconteceu isso e você seguiu viagem. Não vai dar nada não, e daí a pouquinho funde o motor do carro. A companhia vai analisar qual que é a distância que aconteceu, quanto tempo esse carro rodou, qual a quilometragem que ele estava, né, do local. A pessoa não faz de maldade. Pode agravamento. A pessoa não sabe. É analisado. É isso que eu ia perguntar. Por exemplo, aparece alguma luz no painel para identificar que entrou água no motor? Apareceu a luz, para. Não, mas aparece? Aparece. Então tá. Aparece. Luzinha vermelha lá. Deu luzinha vermelha, para. Mas tem pessoas que falam, não vou chegar, não dá para me chegar ali. E aí você vai agravando. Aí funde, né, os pistões do carro, derrete lá, arrebenta o cabeçote. Isso aí, para acontecer, tem que ter uma alta rotação trabalhando sem a lubrificação. Tá? Então, a companhia, eu já tive casos que pagou e tive casos que não foi pago. E tem histórico de seguradora que tem um perfil melhor para atender o cliente nessas demandazinhas?
Ó, tem seguradora que é mais rigorosa, não libera mesmo, outras já liberam. Aí volta a função do corretor, tá? O corretor é que vai intermediar, porque a seguradora é processo. A seguradora está lá para receber dinheiro e para pagar a indenização, né? Então, tudo mais hoje é terceirizado, tá? Então, o perito é que vai analisar. Dentro de uma normalidade, dentro de você do corretor ter feito o aviso correto, acompanhado o processo, dar a explicação na hora quando é solicitado, todas elas são iguais, tá? Tem seguradoras que são mais... aí eu não vou falar o nome de seguradora porque fica chato, né? Mas tem seguradora, por exemplo, que já tem uma expertise, por exemplo, em alagamento, né? Essa chegou, pegou água, a gente faz um aviso, aciona o seguro, aciona o guincho dessa seguradora, falou, ó, houve um alagamento. Ela falou que é alagamento, ela já chega, já fotografa, pegou água no painel do carro, pegou. Nem mandar para a oficina ela já não manda, ela já pufa, ó, pode mandar para parte de leilão. Já sabe que é perda total. Para que ela vai perder tempo em mandar para a oficina, para fazer orçamento? Não, ela já manda para lá e já indeniza, tá? Esse processo é demorado, Ronan? Perguntar isso Perdeu agora. um carro, foi furtado, pegou fogo, ou perda total de alguma O maneira? prazo normal de um processo de sinistro é no máximo 30 dias. No máximo? No máximo. É rápido. Mas você tem que entender que, por exemplo, seu carro é quitado, então é fácil de resolver o problema. Ah, não, meu carro é financiado. Aí eu dependo de pegar a boleta da financeira para poder fazer a quitação. Então, tem alguns processos que podem demorar um pouco mais. Mas o normal são 30 dias. Então, deixa eu entender. Você falou que o carro financiado. Aí, deu perda total no carro financiado. Vocês vão quitar aquele carro. E a diferença que vai para você. Isso que eu Se ia houver. perguntar. Isso. Aí, se eu tiver 10 boletos para pagar, vocês vão me devolver um carro novo com 10 boletos para pagar no mesmo valor. Mais ou menos isso, não? A seguradora só indeniza em dinheiro. Nunca vou te indenizar em carro. Ah, tá. Por quê? Porque você pode falar assim, não, mas esse carro era muito bom, mas agora eu quero um melhor. Ah, esse carro era muito bom, mas ele não me atendia, agora eu quero um outro modelo. Então, isso é você que vai resolver Eu isso. imaginava que chegar um carro aqui todo de laço vermelho na porta da minha casa. Toma, seu carro. E o problema do financiamento, né, ainda tem um agravante, que, por exemplo, atualmente a gente não tá tendo isso não, mas há pouco tempo atrás a gente conseguia financiar carro aí até 100%, né? Que eu nunca achei, não achei e não acho vantagem nenhuma, mas você financiou lá um carro em 100%. E aí você tem ali a taxa que, apesar de falar que não existe mais, mas eles só mudaram a nomenclatura, você tem uma taxa de abertura de crédito, né, que, na verdade, é uma análise de crédito da pessoa, que ele já te cobra lá mais 800 mil reais. Aí já tem a taxa do financiamento, porque a financeira vai pagar uma comissão sobre aquele valor financiado para quem está vendendo. Normalmente, hoje, gira em torno aí de 3%, 4%. Então, quer dizer que o vendedor, a concessionária lá, ela ganha 3%, 4%? Sobre o valor da venda. Ah, é caro? Não. Já tivemos épocas atrás, aí, anos atrás, que se pagava era 12%. Nossa. Você não vendia carro, vendia-se financiamento. Doideira. Você baixava o valor, era melhor vender financiamento. Era melhor vender financiado para mim do que à vista. Financiado do que à E vista. o cara chega lá cheio do rompante, não, vou pagar à vista, concessionário. Não queria. Não tem interesse em vender à vista. Mas isso é questão de mercado. O mercado mudou. Hoje você compra o veículo e você pode trabalhar a taxa de financiamento. 3% é uma taxa, vamos dizer assim, razoável, plausível, né? Não é nada demasiado. Bom, mas aí você vai lá e pegou o carro. O carro custa 10 ou 100, né? E no primeiro mês lá deu perda total do carro e você tem uma dívida de 120. Porque taxa de juros, normalmente você não compra carro com financiamento de 12 meses, você vai pegar aí 48, 60 meses. Então, um carro que você financiou 100, você vai estar devendo lá, pela taxa hoje, Selic, 12,75, você vai estar devendo aí 150 mil, 160 mil. Deve mais do que o carro vale. Aí, deu perda total no carro. A financeira vai pagar o carro, vem lá uma boleta lá tirando, o que ela vai tirar? No máximo,
é um desconto do progressivo de juros, mas a taxa do financiamento não, a taxa está lá embutida. Então, vem lá uma boleta de 140 mil para pagar. A financeira só vai pagar o carro, ela segurou o carro, não segurou dívida. Aí eu tenho aqui para pagar 100 mil. Os outros 40 é do consumidor. Aí o consumidor fala assim, não tenho como pagar. A seguradora vai falar assim, eu também não tenho como pagar, eu pago 100. Você me dá a boleta de 100, você negocia. Então, assim, esse tipo de situação que pode ocorrer, pode atrasar uma indenização. Tá certo? E, na verdade, a indenização aí não é nem para o cliente, é um pagamento de uma dívida sumida dele. A seguradora tem responsabilidade sobre isso? Não. É o consumidor que comprou. A seguradora está lá para garantir o patrimônio. E tem uma tabela que é o patrimônio. Eu tenho a tabela FIP, que é o valor que eu tenho que indenizar. E são as coisas que a gente não pensa, né? Igual você falou, o carro vale 100, vale 100, foi segurado o valor de 100 mil reais. Mas a dívida dele é mais de 100. Aí deu uma perda total. O que a seguradora vai fazer? Vai pagar o 100, que é o limite ali. Então me paga que eu vou continuar pagando. Não, é alienação. Eu tenho que... quando a gente fala em indenização, muitas vezes a pessoa fala assim, mas é uma perda total. Isso também é termo técnico. Na verdade, não se fala perda total. Perda total é quando você vai dar baixa no veículo, né? Vai baixar lá pegar o chassi do carro e baixar o gravame e jogar aquilo para a sucata. A seguradora ela faz a indenização integral. Então, ela está te indenizando para ficar com o salvado. Né? E ela vai vender esse salvado ou através de leilão, ela vai dar uma destinação para isso. Mas a seguradora não teria que pagar esse valor ao segurado e deixar ele se virar depois com a financeira? Pois é. Qual que é a garantia? A seguradora está indenizando. Então, ela está te comprando o direito do seu carro. Tá. O carro passa a ser dela. Como que você vai entregar o carro para ela com alienação? Perfeito. Aí ela não vai conseguir continuar com aquilo. Tá? Então, tira a alienação aí ou me dá uma boleta compatível com a dívida. Aí vai para a justiça, você vai negociar, né? Aí consegue, mas aí aos 30 dias que a gente falou, vão ser cumpridos? Aí eu vou cumprir 30 dias de te pagar a partir do momento que você me entregue toda a documentação do veículo liberado para me te indenizar. Uhum. Tá? Então, isso é muito importante, né? Eu tenho um prazo para pagar a partir do momento que você me entrega todo o bem liberado. Se ele tem uma alienação, ele não é seu. Perfeito. Eu já ouvi dizer também que conforme a pessoa vai renovando o seguro, ano a ano, se ela tem ali um bom perfil, é perfil que chama? Um bom histórico. Ela tem uma tendência de ter um valor menor a cada renovação. Isso é verdade? Chama bônus, né? O desconto de renovação. É o bônus de renovação. O bom cliente, ele tem que ser valorizado. Né? E qual que é a maneira da seguradora te manter dentro dela? À medida que o tempo vai passando e você vai renovando sem sinistro, você vai acumulando um desconto, que vai de 10% a 45%. 45%. 45%. Então, por exemplo, chegou lá no 10º ano, lá 45%, você bateu o carro e eu paguei o seu carro lá, te indenizei, mesmo que seja uma perda total. Eu perdi o meu histórico todo? Não, você teve um sinistro em 10 anos. Então, se você tinha 45%, você vai voltar para 40%. Uhum. Mas então eu posso ficar e ter esse desconto a vida toda? Aí não, aí a seguradora trabalha com período. Se a cada 30 dias de um seguro que venceu e não foi renovado, você vai perdendo uma classe de bônus. Então eu tenho que renovar imediatamente. Você tem que estar renovando para poder fazer o direito ao desconto. Então, você tinha um desconto aí de 10 anos de seguro, 45%, e você ficou 1 ano sem seguro. Uhum. Você voltou à classe 0. Vai começar o histórico novamente. Entendi. Entendeu? Igual o nosso carro, ele aconteceu esse esbarrãozinho ali. A gente perde ponto nessa classificação de bônus aí por conta daqueles barrão do estacionamento lá? Eu não lembro se a gente usou lá uma cláusula específica de pequenos reparos. Mas se foi usado o seguro, você pagou a franquia? R$150. Não, então esse aí é uma cláusula de pequenos reparos. Isso não faz perder o desconto. Mas se você utiliza o seguro pagando a sua franquia,
bati lá e ficou em 5.000 e você pagou a sua franquia de 1.500. Você usou o seu seguro e aí você vai perder uma classe. Aí eu bati numa moto, eu esbarrei numa moto, joguei uma moto pro chão, porque o terceiro não tem franquia, né? Isso é importante. Aí causou um prejuízo a alguém, alguma coisa, qualquer que seja o valor dentro do normal, dentro do legal, que a seguradora vai pagar, né? De R$1 ao valor máximo contratado na apólice, você vai perder uma classe de bônus. Mesmo que seja uma seta quebrada da moto que eu derrubei, eu vou perder... Do terceiro. Do terceiro. Mas eu quebrei, foi o meu farol. É uma cláusula acessória. Essa cláusula não vai te fazer perder desconto. Mas a do Mas terceiro, você pagou um terceiro, não importa o valor. Eu usei o seguro para pagar um terceiro, é uma utilização do seguro, você vai perder uma classe de bônus. Se eu não estou enganado, para cobrir o dano do terceiro, eu não tenho despesa nenhuma. Não tem franquia, não tem nada. Voltando, dentro da legalidade. Está habilitado, é de maior, não é uma embriaguez comprovada, né? É um sinistro indenizável, a gente vai pagar e você vai perder uma classe de bônus. Perfeito. Eu te lançar uma pergunta para você aqui, que é qual que seria, que você desenhar para a gente, o perfil ideal de cliente para ele ter o menor custo possível no seguro dele? Perfil, te pedi para desenhar qual que é o melhor perfil hoje. Eu imagino que nós aqui, eu e a Fabiana como casal, somos ótimos, né? Eu com quase 30 anos de habilitação, ela com uns 25. Nunca tivemos problema de sinistro. Teve os barrãozinhos que acontece, negócio esse pequeno dano aí que o cara bateu no nosso carro lá, nem foi a gente. Mas nada demais, eu só bato que me pertence. Habilitados há muitos anos, assim, não temos filhos adolescentes, casa com garagem, cidade de interior que não tem incidência de furto, apesar de eu já ter tido uma moto furtada, que nunca, essa foi roubada, os caras na arma tomaram a moto, levaram, nunca mais vi. E o mesmo carro roubado 2 vezes, mas... Foi só azar isso, né? Só nós já passamos por isso 3 vezes. O perfil ideal, né, que a gente analisa como risco, né, é a mulher entre 35 e 45 anos. Levanta a mão aí, levanta aí. Aí, ó. Euzinho aqui, ó. Por quê? E sem filhos em idade de dirigir. Tá? Eu, todinha. Exatamente. Porque, normalmente, tá, a mãe, tá, quando tem o filho em idade de dirigir, é que normalmente entrega a chave para o filho. Eita. O pai, nessa faixa etária, dificilmente vai entregar a chave do carro para o filho. Acho que a mãe é mais brava que o pai aqui em casa. Mas a estatística não fala, mostra outra coisa. Então, normalmente, é esse que seria assim, o perfil em termos de custo, né, na hora que a gente vai colocar, ver o custo do seguro, é o mais barato. Tá? Então, esse é o perfil ideal. Mulher entre 35 e 45 anos, sem filhos, crianças, que ainda não filhos, dirigem. Crianças. Ou sem filho em faixa etária, né, de 18 a 25 anos, que vai dirigir. Agora, eu sempre comento que a seguradora ela não tem interesse em receber mais ou menos. A seguradora quer ser justa. Né? Muitas vezes fala assim, mas isso aqui eu vou pagar caro. Não, você não está pagando caro. Você está pagando o justo pelo seu perfil e pelo carro que você tem. Tá? Se você pega um jovem com um carro esportivo, é alto risco. Um carro que tem uma potência maior, preço de peças mais caro, vai se expor mais. Né? Aí você fala assim, e o velho? A pessoa também passou de 70 anos, 75 anos de idade, até pela própria fisiologia, vai perdendo um pouco, né, da capacidade não é locomotora. Mas ela vai perdendo os reflexos. Motora, os reflexos. Então, isso começa também a dar uma... Então, a partir de uma certa idade também já começa a aumentar o valor. Aumentar. Mas, assim, igual eu te falo, preço caro ou barato é subjetivo. Né? Eu acho que o valor é o justo. Se foi taxado em cima daquilo e por estatística, está me mostrando aquilo, todo mundo vai passar por essa fase. Você vai começar pagando um pouquinho mais caro, daí a pouquinho você casa, ajuda um pouquinho no perfil, já vai pagar um pouquinho mais barato. Né? Você já vai entrar dentro de uma faixa etária, né, de compromisso familiar que acaba também... Pessoa solteira fica mais caro? Sim. Mais caro. E o meu perfil hoje é de 35 a 45 com um filho pequeno. E quando meus filhos crescerem, eu vou sair, o meu perfil vai ficar mais caro? Aí a gente vou estar lá nos 45. A gente tem que entender
o tempo. Se você já tem seguro desde agora, você vai chegar lá na sua idade, com filhos em idade de dirigir, com 45% de desconto, de renovação anual, compensando. uma coisa vai compensar a outra. Você falou do carro, Ronan. Imagina que eu tenho um Camaro, 300 mil reais, o valor dele. Estou chutando aqui. Chutando bem errado, e né? tem um outro carro... Se for usado, né? Se for zero... Tem um outro carro, também de 300 mil reais, mas é um carro, vamos falar, carro de velho. Aqueles carros porta-mala grandão, sedã, carro de família para viajar. Existe diferença do seguro entre esses dois carros do mesmo valor? Sim, é o que você falou. Um é esportivo, 300 cavalos de força, tração traseira. Ninguém compra um carro desse para ficar Você não andando vai 10, colocar um 20 carro desse para andar 100 km por hora. Mesmo que o limite de velocidade seja 110. Tá? Uma hora ou outra ele vai querer experimentar o outro é um carro sedã, 300 mil, que você vai colocar a sua família para rodar dentro do carro. Você não vai rodar com ele, você vai velocidade de cruzeiro, você vai passear. Então, a exposição ao risco é diferente. A seguradora considera isso tudo. Considera isso tudo. Mesmo que você tenha a mesma idade, dirigindo os dois carros, tá? A hora que você está com um, você vai estar com um estilo mais arrojado. Na hora que você está com o outro, você está com um estilo mais família. Né? Então, isso vai fazer também diferença na direção e, consequentemente, no sinistro. Por isso que eu te falei que não existe uma taxa única. Uhum. Né? Um carro que tem uma exposição a risco maior, ele não pode pagar o mesmo tanto que um carro que é feito para a família. Igual nós temos dois carros. Se eu segurar os meus dois carros na mesma seguradora, isso me gera algum benefício ou não? Existe o que se chama de frota, né? Mas aí é a pessoa jurídica. Normalmente, em casa com dois carros, são duas apólices. Uhum. Você tem duas apólices que você vai fazer o bônus individual para cada uma. Uhum. Tá? Então, assim, vai te ajudar? Não, eu vou ficar muito satisfeito. Ainda vou ficar doido para os meninos crescerem, para poder comprar mais carro e dar um de presente para cada um. A garagem que só cabe dois. Você falou de seguro de moto. Seguro de moto é mais caro do que de carro? Eu falo em proporção, né? Porque eu vejo, quer ver, nós seguramos o Argo aqui, acho que foi em torno de R$2.000. Menos um pouco, mais um pouco, eu não lembro. Isso equivale a um carro de 80 mil, 2.000 não dá nem 3%. 2,8%. Nem 3%. Que foi o valor do seguro. É muito baixo, muito baixo. A da moto, ela tem Isso também depende. O risco da moto, a gente pode entender que é a mesma coisa do automóvel. Se você fala assim, vou pegar aqui uma... Não vamos botar padrãozão. Eu estou falando do Argo, é um carro popular, você andar dentro da rua. Se você pegar uma Bros, por exemplo, uma Bros aí de 18 mil, 20 mil reais, tá? O seguro, se for só roubo e furto, que normalmente a grande preocupação do mercado é roubo e furto, você vai pagar em torno de 450 a 500 reais por ano. Nossa, isso dá o quê de... se você for a 2% também, mais ou menos 2,5% do valor. Mas assim, não, eu quero fazer um seguro total dela, né, inclusive com assistência 24 horas e com um seguro de terceiro de 30 mil. Uhum. Aí você já vai pagar em torno de 1.200. Ele já vai ter uma taxa... 8%. Não, vai dar em torno de 5,5%, mais ou menos, né? Mas ela é uma taxa maior do que o automóvel. Por quê? Mesmo tendo mais motos rodando, né, do que carro hoje, já está mais ou menos assim, é muita gente, muito pouca gente que preocupa em fazer, tá? Porque ainda acha caro. Então, como tem pouco pagamento de seguro de moto, né, e o índice dela é alto, é aquela história. Acidente com moto acontece mais. Muito acidente, pouca arrecadação, companhia é administradora de recurso. Bom, então se eu tenho que aumentar o meu custo para poder arrecadar. Então, mas tem mudado, né? Esse seguro da moto mesmo, que hoje chega em torno de 5,5% de seguro total, 5,5%, ele já chegou a 8,5%, 10%, ninguém comprava. 5,5% não é caro, tá? Vale a pena. Não é caro. Até 10%. Vende ali, ó, pro editor, tem uma BMW ali, ó, vende um... Tem seguro na moto, não? Tem? A BMW, a gente já está falando aí de um público diferenciado. É a mesma coisa a gente falar aí do Camaro. Né? Normalmente é uma moto, e ele, né, tendo a moto, ele sabe muito bem disso. Se ela tomba e amassa a carenagem dela, ele vai... No trajeto já gasta R$5.000. Ela é cara.
Né? Eu já tive caso aqui de um cliente nosso que esbarrou numa moto dessa, né? Ela tombou. Ficou o carro. Indenização integral. A seguradora pagou a moto, da tabela da moto, porque não valia a pena consertar. O preço onde a gente fala que o cara causa uma situação, não tem seguro, ele foge. O cara não quer, entendeu? Por isso é que esse limite, essa responsabilidade civil é muito importante. Mesma coisa da moto. Uma moto dessa hoje aí de roubo e furto, e aí, no caso, por ser uma moto estradeira e uma moto cara, você pode fazer uma perda total. Né? Roubo, furto e uma batida de perda total. Vai pagar um pouco menos, né? E você vai estar garantindo ainda o seu patrimônio. Exatamente pelo custo dela. Quando a gente fala em seguro, mesmo critério, tem que colocar a peça original. BMW é nacional? Não, ela é importada. As peças dela estão tudo em euro ou dólar. Ainda tem que pagar imposto para entrar no Brasil. Então, ainda. é tudo muito caro. Né? Então, por isso que vale a pena. Está tendo uma procura maior, o preço vem diminuindo, né? Graças a Deus. Isso é bom para o consumidor e bom para o corretor também, né? A gente tem mais mercado para poder trabalhar, né? Perfeito. Outra coisa, em relação de cidade para cidade, às vezes o mesmo carro, a mesma pessoa. Se eu e a Fabiana morássemos na Rio de Janeiro, capital, o seguro seria mais caro? A taxa, os grandes centros hoje que a gente tem o maior problema, Brasil, é Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, São Paulo, região de Guarulhos, né? Umas regiões que estão com índice de roubo muito alto. Tá? Então, e aí a gente pode pegar aqui dentro de Minas mesmo. Tá? Se você atravessa aqui a divisa do estado com o Espírito Santo, o Espírito Santo tem um seguro 15% mais caro do que Minas, do que a nossa região aqui específica. Tá? Aí o pessoal de Minas fica se colocando, o pessoal do Espírito Santo, que nosso IPVA é mais barato, é 2%, dos 6 é 4%, mas o seguro lá é muito mais caro. O seguro lá é mais caro. Por quê? É aquela mesma história. Quando a gente fala assim, a gente não está aqui passando informação que a gente vê do mercado. Né? Tradicionalmente tem uma região do Espírito Santo onde tem muito desmanche de carro. Né? O carro some e vai para um desmanche. Né? Então, como é uma cidade grande e já tem esse ponto lá, rouba muito e desaparece muito carro, há o risco no Espírito Santo, principalmente por conta de férias. Nós saímos daqui e invadimos o Espírito Santo. Então, nessa época, tem muito roubo. O carro é de Minas, mas foi roubado no Espírito Santo. Então, o risco é aonde? O risco é do Espírito Santo. Então, essa taxa de risco lá é maior do que aqui. Né? Mas Manhuaçu, em relação a Belo Horizonte, por exemplo, Belo Horizonte tem um seguro 20% mais caro do que aqui. Tá? Quando eu pego o Rio de Janeiro, eu tenho a região do Rio que o preço é o dobro, ou tem determinada região que chega a ser o triplo do preço daqui. Nossa, que loucura. Né? Então, se eu falo um seguro aqui de 2.000 de um Argo, né, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, esse seguro vai ser 6.000, 5.500. Né? Então, assim, risco. Onde mais rouba, aumenta a taxa. A seguradora ela não tem como pegar isso e colocar uma taxa única, porque aí a gente pagaria caro aqui, né? E também tem horas que ela não consegue colocar todo o custo real da região, porque senão ela não vai vender lá. Então ela aumenta lá o máximo aceitável e acaba diluindo isso para o resto do Brasil. Uma outra coisa que é cultural, né? Infelizmente, dentro do mercado de seguro, fala-se que 20% do que se paga, do que eu estou pagando, do que você está pagando, é fraude. Tá? É fraude. E aí a gente pode falar de todo tipo de fraude. Por exemplo, você tem o seu seguro com uma franquia de 1.500 e você chega na oficina e fala assim, tira a franquia para mim. Ué, peraí. Como que o cara vai tirar essa franquia para você? Ou ele vai fazer alguma coisa errada. Superfaturar o serviço. Como que ele vai superfaturar? Se tudo é tabelado. Então, ele pode deixar de trocar uma peça e recuperar uma peça. Ele pode pegar uma peça que não quebrou e colocar outra quebrada no lugar. Infelizmente, isso é uma prática que a gente ouve falar aí historicamente, não é no Brasil, não. Isso é no mundo. Né? Mas tem região que é pior. Então, a nossa função como consumidor, se você quer pagar menos no seu seguro, você tem que vigiar também pelo seu
pelo seu seguro, pela sua seguradora. Perfeito. Não se deixar influenciar pelo mercado, pela situação e querer levar vantagem. Se você contratou um seguro com franquia, é para você pagar a franquia do seu carro. Perfeito. Tá? E se você está sabendo de alguma coisa, denuncia. Né? Disque denúncia. Em toda seguradora tem lá o disque denúncia. Anônimo, né? Polícia, isso é caso de polícia. Você viu uma coisa errada, denuncia para a polícia. Ficou sabendo de determinada seguradora, denuncia na seguradora. Aí você vai estar, mas a denúncia é aquilo que eu falei. Se você não cobrar e não brigar pelos seus direitos, depois não adianta reclamar. Né? Isso vale em tudo. O seguro também está aí para isso. Não seja conivente. Viu o troço errado? Se você não quiser denunciar, pelo menos não seja conivente. Faça a sua parte, faça o certo. E o pior é que deve ter oficina que oferece essas facilidades subjetivas, né? Isso é o que mais tem, infelizmente. Isso aí é o que mais tem. Mas é uma questão, falta falar, cultural. Se todo mundo fizer a sua parte... O cliente, o segurado, se ele chega na oficina, ele recebe uma proposta dessa que ele sabe que aí, além de imoral e ilegal, ele fizer uma denúncia à seguradora, a seguradora rompe o contrato com essa oficina? Tem que ter uma prova, né? E tem que conseguir, mas pelo menos ela põe um pente fino, né? naquela operação com aquela oficina. Acende uma luz de alerta. Acende uma luz de alerta. Tudo hoje é por estatística, tá? Então, se a companhia, né? Eu estava até cobrando um gerente de seguradora, né? Em conversa, né? Em congresso, onde muito se fala assim, mas o mercado, ele é um mercado que está tendo muito problema. Eu falei assim, olha, mas vocês têm taxas médias por oficina, nível Brasil. Mas se alguma oficina está com a taxa média de sinistro maior, põe um pente fino nela. É uma obrigação de todo mundo, não é só nossa, não. Vocês é que são os detentores que estão recebendo e pagando, não pode só aumentar o preço do seguro. Né? Porque isso quem está pagando somos nós, né? A fraude quem paga, na verdade, é o consumidor. É igual o lance do DPVAT, o seguro DPVAT. Exatamente. Entrou esse atual governo aí, ter um pente fino nessa seguradora de DPVAT. O que aconteceu? Tem 2 anos que a gente não paga DPVAT. E os bilhões... Acabou com as fraudes. E os bilhões que estão guardados lá, né, desse tempo todo que foi pago, está indenizando até hoje, ainda tem muito dinheiro lá para indenizar. Então a gente ainda vai ter que pagar IPVA. Eu acho que esse lance do seguro DPVAT, que é o dano, é o seguro obrigatório do veículo, ele é um excelente exemplo para a gente fazer uma analogia com esse seguro patrimonial. Né? Porque se, por um lado, o governo federal chegou e fez uma operação pesada em cima disso aí e acabou com as fraudes, olha qual foi o resultado. Moto, antes de ter essa operação, né, da Polícia Federal na seguradora DPVAT aí, moto chegou a pagar mais de R$100, ou mais de 200, se eu não me engano, de seguro DPVAT. Pensa, além do IPVA, tu tem que pagar R$200 de seguro DPVAT. E hoje, zerado, paga nada. Olha só. E se for olhar o saldo que tem depositado, como falei, a gente ainda vai ficar muito tempo sem pagar imposto. Isso é um ótimo exemplo para mostrar que andar certo, procurar zelar pelo certo, no final barateia para todo mundo. Né? Aqui a gente confia tanto na corretora que eu não sei nem quem é, ou quem são, né? Porque nós somos 2 veículos, quem são as nossas seguradoras. Eu sei que é a Elo Minas Corretora. Liga lá que eles resolvem. E você atende só o estado de Minas? É regional? Como é que funciona isso? Não, a gente tem seguro espalhado, até uma conta que eu estava até comentando com o Ronaldo. A gente atende no Brasil inteiro. Depois do WhatsApp, não existe distância. Na minha época ainda era o fax, né? Fax. Já começou a facilitar, mas hoje com o WhatsApp... tudo na hora. Ronan, estou em tal lugar assim. Pegou o telefone, tira a foto aí, manda a foto do documento. Então, não existe distância mais. A gente atende no Brasil inteiro. Lógico que o foco de atuação maior é o regional, né? Até pela própria facilidade, pelo conhecimento, né? Por exemplo, um cara lá de São Paulo, ele tem bons profissionais, tem bons corretores lá que estão perto dele que vão atender. Mas e o meu cliente que eu comecei a atender aqui, ele mudou para São Paulo, para o Acre, né? Para Rio Grande do Sul, Espírito Santo... Então, depois que você cria uma identidade com esse cliente, né, a gente atende no Brasil inteiro. Perfeito. Né? Tá? Por exemplo,
se colocar o meu telefone, qualquer pessoa que me ligar, independente do lugar do país, eu consigo atender. E também respondendo a isso, o caminhoneiro, por exemplo. O caminhoneiro é de Manhuaçu, mas ele roda o Brasil. É. Aí ele está lá no Rio Grande do Norte e aconteceu um problema com ele. Se ele me ligou e ele está dentro de área, né, local de área, e eu também, é a mesma coisa de estar do lado. Não existe distância para isso. Então Isso dá aí. para atender o Brasil Fala o inteiro. seu telefone, deixa aqui também na tela, diretor, fala lá seu Qual o telefone vai WhatsApp. ter contato lá na Elo Minas Corretora? O telefone da corretora, tá? Tem o telefone fixo, que é o WhatsApp também, que é o comercial, 33-3331-3290. 33 é o DDD, 3331 3290. 3290 o final. E se quiser falar comigo, não, quero falar com o Ronan, já que ele falou que está disposto e está disponível, 339-9984-1122. Show, muito bom. E, aproveitando, eu quero fazer aqui duas propagandas, né, que é uma coisa que eu acho que é importante, né, que é para o meio ambiente. Né? Nós temos lá no projeto na corretora, já desde 2014, né, nós temos um projeto lá de a cada seguro que nós fazemos, nós plantamos uma muda de Mata Atlântica. Tá? Uma muda. Cada seguro uma muda. Cada seguro uma muda. Quando renova também? Quando renova também. Então, só nós já plantamos uma meia floresta já. E, inclusive, fico muito feliz de saber que você está aqui do lado da RPPN, onde a gente faz o plantio. Uma área que A gente está plantando aqui atrás, né, na RPPN da Fundação Espírita Rodolfo Henriques, que é a irmã Sheila. Mas, assim, o carro, né, ele polui. Aí nós não temos como ficar sem o carro. Né? Por mais que a gente ande de bicicleta, né, quando você tem possibilidade, um local para isso, mas o carro a gente tem a necessidade dele e ele é um autopoluente. Então, vamos tentar neutralizar aí, né, esse efeito, neutralizar um pouco do carbono, né, do efeito estufa, plantando uma árvore. Então, está lá dentro também, tem o QR Code também, depois eu posso disponibilizar da própria corretora, onde a gente vem documentando esse plantio, né, desde o início, com os alunos das escolas que a gente levou para poder fazer, o plantio, né, e isso aí uma coisa puxa a outra, né, a gente tem algumas outras ações. E uma outra coisa que é super importante, né, se você tem o carro e anda com o carro, tente não abastecer com combustível fóssil. Derivado de petróleo. Derivado de petróleo. Põe álcool no seu carro. Né? O carro com a energia elétrica ainda vai demorar um pouquinho para estar disponível aí para a gente. Né? Mas o álcool, né? Além dele não ser um poluente tão poderoso, né? Ele não polui tanto, mas ainda tem uma cadeia produtiva, né? Porque a gente tem a mão de obra para poder plantar, para poder colher, né? A cana, né? O próprio caldo, a própria cana mesmo, né, depois que tira o álcool, ela vai ser usada na alimentação animal, ela vai ser usada em siderúrgica. Então, assim, é um produto que ele vai ser mais consciente. E hoje em dia é fácil do condutor optar por isso, né? Porque os carros todos são flex, né? Então ele pode optar. E está aí 70% do valor da gasolina. Então, o que pode acontecer é você parar um pouco mais vezes no posto de gasolina para abastecer, mas o consumo ele é praticamente o mesmo. Né? Além de ser ecologicamente correto, a gente não pode virar e falar assim, nós queremos um mundo melhor, mas não vamos fazer a nossa parte. Nem isso, né? Pô, Nem então, pelo menos isso, né? Tem possibilidade de abastecer com álcool, use álcool. Ora, muito bacana. Além do excelente serviço que já prestam, esse trabalho de sustentabilidade isso é muito importante. Uma consciência incrível geral, também, né? Isso aí. Estamos aí para poder atender e cada dia plantar mais árvores. Valeu Podem demais. vir. Ó, e só reforçando, tá rolando 2 Pix de R$100 nesse episódio. Para participar, é só você anotar os códigos que aparecem aqui durante o episódio. Se você está chegando agora, já passaram os códigos, você tem que voltar e assistir. Vai soltar o último agora, já, ó. Agora não, mas aí você entrega. Então, volta aí, assiste, anota todos os códigos e na descrição aqui do vídeo tem o link. O linkzinho está escrito lá assim, vale Pix R$100. Clica naquele link, vai abrir um formulário. Você só precisa colocar o seu nome, o seu WhatsApp, porque a gente precisa entrar em contato com você para te pagar os R$100. Precisa ligar, fazer aquela chamadinha de vídeo, você com muita emoção vai falar, eu ganhei. Aí, tem que ter empolgação, senão a gente não vai pagar os R$100 não. Então vai lá, coloca o primeiro a comentar, certamente não vai ser você, que já está assistindo aqui no final do episódio, alguém já comentou com 5 códigos. O primeiro a comentar ganha R$100 e os demais...
que não foi o primeiro ali, vai concorrer a mais R$100. Era. Valeu, Ronan. Obrigadão, Eu tá? que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Valeu.